Bem, pessoal, dando continuidade aos vídeos sobre democracia e anarquismo, né? Então a gente está fazendo uma discussão sobre como é que os anarquistas encaram a democracia, o sistema parlamentar, o Estado e assim por diante. Então eu estou fazendo alguns vídeos, né? E hoje eu vou trabalhar um pouco com Elisée Reclus e a visão que ele tem sobre o Estado moderno. Então, para a gente pensar, né, nas eleições. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que votando em alguns políticos, eles podem mudar a estrutura do poder, né? Eles podem fazer com que a sociedade seja mais democrática, de que as chamadas minorias consigam mais direitos, né? E como é que o Elisée Reclus, ele percebe essas transformações do Estado, né, a partir do que ele está vendo, obviamente, ele está no final do século XIX, início do século XX, na Europa, né? Ele é um francês. Então eu queria trazer para vocês, e a gente vai discutir um pouco, né, sobre a percepção que o Elisée Reclus está trazendo com relação ao Estado, o papel do Estado na sociedade, essa separação Estado e sociedade, que é super importante para os anarquistas, né? E aí a gente pode fazer uma digressão sobre o que está acontecendo no Brasil nessa mudança de governo Bolsonaro para o governo Lula. Né? Então vamos pegar lá o que o Henrique está falando, vamos tentar fazer então uma ideia aqui, né? Mesmo porque o Henrique não estava pensando nem no Bolsonaro nem no Lula quando ele escreveu isso, obviamente, né? Então, sobre como é que é o Estado, né? Para o Elisée Reclus, como é que o Estado se organiza, como é que ele funciona, o Elisée Reclus vai dizer o seguinte: repetiu-se com frequência que o grupo da família é a célula primordial da humanidade. Essa é uma verdade bem relativa, pois dois homens que se encontram e tornam-se amigos, um bando que se forma para caçar ou pescar, compreendendo inclusive os animais, um concerto de vozes ou de instrumentos que se casam uníssono e pensamento que se realizam em ações comuns constitui igualmente agrupamentos iniciais na grande sociedade mundial. Então ele está aqui meio que expandindo a ideia de família, né? Bem interessante, né? Então você vê, ele está no século XIX já, tipo, essa ideia de família, homem, mulher, ele está meio que expandindo essa ideia de família, ok? Aí ele vai acontecer, vai continuar. Ao menos é certo que as associações familiares, quaisquer que sejam, por sinal, seus costumes, poligamia ou poliandria, monogamia ou livre uniões, exerce uma ação direta sobre a forma do Estado pela repercussão de sua ética. Vemos em grande plano as coisas da mesma maneira que as vemos em pequeno. Olha que interessante. E depois ele continua. A autoridade que prevalece no governo corresponde àquela que graça nas famílias. Olha que interessante que o Recri está trazendo para a gente pensar. A sociedade é conservadora, logo é autoritária. Logo, o Estado que vai representar essa sociedade, ele vai ser autoritário, está entendendo? E vai ser hierárquico, como é a família, o núcleo familiar. E aí é interessante, né, para a gente pensar. Bem, mudança de governo. Muda-se a organização do Estado? Para o Reclin, não. Por quê? Porque se a sociedade continua conservadora, o Estado, organizado sob aquela sociedade, vai continuar sendo conservador. Então, para ele, não tem como a política do Estado mudar a sociedade. É a sociedade que muda o Estado. E aí ele vai dar um exemplo sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: deixando de lado os sistemas censitários e plurais, considerando apenas o sufrágio universal, honestamente aplicado, o sufrágio universal, então todos votam, né? Não tem mais o voto censitário, votam só apenas aqueles que têm dinheiro, né? Sufrágio universal justamente é quebrar esse paradigma. Negligenciando inclusive o fato de que, salvo raras exceções, a metade feminina da população não está representada. Não se pode sustentar que a lei votada pela maioria dos eleitos, eles próprios escolhidos pela maioria dos votantes, exprime a opinião da maioria dos eleitores. Olha que interessante.
Ele está falando isso numa época que as mulheres não podiam votar ainda, né? Isso vai acontecer com mais força na década, no século XX. E por que acontece? Porque o Estado muda a política? Ou porque as mulheres lutam para ter esse direito para votar e serem representadas no parlamento e no Estado? É isso que ele está dizendo. Se você quer mudar a forma que o Estado se organiza, a mudança tem que acontecer na sociedade primeiro. Primeiro muda a sociedade. A sociedade avança. A sociedade se democratiza. A sociedade ela fica menos hierárquica, né? A sociedade cada vez fica mais plural, aceita as diferenças. O Estado vai diminuindo na sua estrutura hierárquica, na sua estrutura patriarcal, na sua estrutura, né, de comando e assim por diante. Caso contrário, o que vai acontecer para o Zerrecli é simples. A pessoa que está lá em cima no Estado pode ser de socialista, liberal, comunista, o que for. Só que a estrutura continua a mesma do Estado. E aí ele vai reproduzir todos os valores que colocam no Estado como se fossem valores da sociedade. Quando, na verdade, a sociedade pode estar querendo outras coisas. Isso depende do quê? Da força que ela vai ter, das mobilizações que ela vai ter. Então, quanto mais força tiver a sociedade, mais mobilizada ela estiver, né? Quanto mais essa sociedade lutar por direito dos trabalhadores, das mulheres, dos indígenas, né? Lutar para chamadas minorias, né? Está entendendo? LGBTQIA e assim por diante. Esse Estado é obrigado pela sociedade, pela sua mobilização, a se transformar. Se você aguarda que o Estado faça as políticas independentes da sociedade, pois Henrique, aguarde sentado, porque nada vai mudar. Só muda se a sociedade mudar. O Estado só se transforma se a sociedade se transformar. Não tem como um cara guiado por uma bondade muito maior do que todos os outros mudar as coisas se a sociedade não quer que mude. Por quê? O Estado, segundo o Elisée Reclus, né, expressa a sociedade. Se ele expressa a sociedade, ele expressa uma sociedade conservadora hoje, independente de tal Lula lá. Então, o Lula pode até fazer políticas sociais. O próximo que entrar, se não der continuidade, elas acabam. Porque elas dependem de quem? Da sociedade para fazer com que elas continuem. Então é da luta das sociedades que se muda o Estado, não o Estado que muda a sociedade. Então, partindo aqui dessa visão do Elisée Reclus. Então é bem interessante, uma visão anarquista, né? Pensando em democracia. Então, como é que a gente entende a democracia? O problema não é você votar ou ser votado. O problema é como está a sociedade? Quais são os interesses dessa sociedade? Né? O que essas chamadas minorias, os trabalhadores e as mulheres, assim por diante, querem? A depender deles, que se muda a organização do Estado, que se muda a organização do parlamento e assim por diante. Não alguém lá em cima vai e muda, e aí vai mudando até aqui embaixo. Eles não acreditam nisso. Então é isso que eu queria dizer para vocês aí, mais uma vez, para a gente pensar democracia e anarquismo, como é que um anarquista, o Elisée Reclus, né, um geógrafo importante aí do século XIX, né, que morre no início do século XX, traz para a gente aí. Beleza? Então, até a próxima. Um abraço a todos e todas.